porque eres bueno, grande, fiel y poderoso, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ya quiero presentar al predicador, al pastor Josequiel Silva. Va a estar traduciéndole Alan. Tenemos un privilegio grande esta noche. Tenemos una gloria de Dios extraordinaria. Así que prepárense ustedes esta noche para recibir lo que sea. Sí, de parte de Dios. Dígale: Señor, háblame, ministrame. Mi corazón está abierto de par en par para todo lo que tengas para mí. Háblame, háblame en esta noche. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros, gente de Dios. Graça e paz, queridos. Gracias, Aleluia. paz, queridos. Aleluya. Uma honra mais uma vez estar aqui nessa casa, Es una honra estar una vez más aquí en esta casa, aprendendo com vocês. aprendiendo con ustedes. Obrigado, pastor Mário, Gracias al pastor Mario, pastora Marisa, pastora Marisa, que nos receberam com tanto carinho. que nos recibieron con tanto cariño. Acho que nem todos talvez estavam aqui ontem. Pienso que quizás no todos estaban aquí ayer. Quem estava aqui ontem? ¿Quién estaba aquí ayer? Oh, muita gente. A glória do Senhor foi manifesta nessa La casa, gloria del Señor se manifestó en esta casa. pela uma geração que ama adorar o Senhor. Aquí hay una generación que ama adorar al Señor. Louvar a Deus pela vida de Thales e Vika, Quiero dar gracias al Señor por la vida de Tales, de Vika, Alan e Milena, Alan, Milena, e pela minha esposa que está comigo, pastora Karina. por mi esposa que está conmigo, Se pastora coloca de pé, por Karina. favor, meu amor. Pastora, por favor, de pie, por favor. Pastor Lucas, pastora Laura, Pastor Lucas, pastora Laura, gentileza. Pastores dos jovens da nossa igreja, pastores de jóvenes de nuestra iglesia, missionários que me acompanham, Bruno, misioneros que me acompañan, Bruno, da Escola Vidas para Cristo College, de la escuela Vida para Cristo College, João está por aí também, está aqui João. João, que está por aquí también, misionero. E como falei, nós viemos aqui não para pregar a palavra, Nosotros, como hablamos, no estamos aquí solamente por predicar la palabra. sim, mas para compartilhar algo que o Senhor tem nos dado. Sí, pero es para compartir algo que el Señor nos ha dado. E o que mais me chamou a atenção aqui na Argentina Y lo que más me llamó la atención aquí en la Argentina é a alegria que vocês adoram ao Senhor. es con la alegría que adoran al Señor. Essa alegria nós estamos levando para o Brasil. Esa alegría estamos llevando para el Brasil. Isso tem nos contagiado. Nosotros fuimos contagiados. Vocês são muito receptivos, Ustedes son demasiado receptivos, queridos demais. amados. E eu volto para o Brasil Yo vuelvo para Brasil com uma certeza, con una seguridad, com uma certeza, con una com seguridad, uma convicção, con una convicción que nós da América Latina que nosotros aquí en América Latina já começamos a viver o avivamento. ya comenzamos a vivir un avivamiento. Vamos invadir a Europa, Vamos a llevarlo a Europa em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês esta noite. Yo quiero compartir una palabra con ustedes aquí esta noche. Eu vou falar um pouquinho, Y voy a hablar un poco das virtudes de las virtudes da Igreja de Cristo. de la iglesia de Cristo. Está lá em Romanos, Está en Romanos capítulo 12 capítulo 12 e verso 9. y versículo 9. Oh, Espíritu Santo. Queridos, antes de nós lermos o texto, Amados, antes de leer el texto,
Nós estamos vivendo dias Nosotros estamos viviendo días na igreja brasileira. en la iglesia brasilera. E acredito que é na igreja do mundo todo. Y también pienso que en la iglesia del mundo entero. Que nós precisamos Que nosotros necesitamos de vivermos esse avivamento que tanto falamos. de vivir ese avivamiento del cual tanto hablamos. Todos os cultos, Todos los cultos, todos os momentos que nos reunimos, en todos los momentos que nos reunimos, nós falamos de avivamento. nosotros hablamos de avivamiento. Mas eu creio aqui nesta noite Pero yo creo aquí en esta noche que este avivamento, que ese avivamiento, ele não começa él no comienza só quando entramos daquela porta para dentro. solo cuando entramos de aquella puerta para acá, para adentro. Eu acredito que o avivamento, Yo creo que el avivamiento, ele já está dentro de nós. él ya está dentro de nosotros. Quando nós vivemos as virtudes Cuando nosotros vivimos las virtudes da igreja de Cristo. de la iglesia de Cristo, Se misturou muitas coisas se han mezclado muchas cosas, e tentando distrair a igreja de Cristo. intentando distraer la iglesia de Cristo. Mas o Senhor Pero el Señor tem nos guardado. nos ha guardado. E eu creio que aqui, Y yo creo que aquí, nesta cidade, en esta ciudad, tem uma igreja viva, hay una iglesia viva, com as virtudes da igreja de Cristo. con la virtud de la iglesia de Cristo. A igreja La iglesia de Cristo, de Cristo, quando ela é viva, cuando ella es viva, quando ela vive edificada viva y también edificada pelas Escrituras, por las escrituras, você nota tú percibes, no casal pastoral da igreja, no casal matrimônio, por ejemplo, en el matrimonio acá de nuestros pastores de la iglesia, quando você recebe um abraço cuando tú recibes un abrazo de de um ellos, homem de Deus, de un hombre de Dios, de uma mulher de Deus, de una mujer de Dios, você fala: esta igreja tú hablas, esta iglesia é diferente, es diferente, esta igreja é avivada. esta iglesia es avivada. Não tem a ver muitas vezes No tiene que ver muchas veces com o estilo musical que tocamos, con el estilo musical que podamos tocar, mas é com o estilo de vida que levamos. es por el estilo de vida que nosotros estamos Na teniendo. segunda-feira, En el lunes, na terça-feira martes e na semana toda, y en la semana completa, aonde nós chegamos, donde nosotros lleguemos, nós precisamos ter nosotros necesitamos tener as virtudes las virtudes da igreja de Cristo. de la iglesia de Cristo. Vamos ler o texto bíblico. Vamos a leer el texto bíblico. Romanos capítulo 12, eu falei, né? Verso Romanos. 9 em diante. Capítulo 12 del versículo 9 en adelante. Diz assim o texto. Dice así el texto. Paulo falando à igreja de Roma Pablo hablando a la iglesia de Roma e deixando uma recomendação muito forte para nós nos nossos dias. dejando una recomendación muy fuerte para nosotros en estos días. O amor El amor seja sem hipocrisia. sea sin fingimiento. Odeiem o mal. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amem uns aos outros com amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Quanto ao zelo, En lo que requiera diligencia, não sejam preguiçosos, no perezosos, sejam fervorosos do espírito, fervientes más bien en el espíritu, servindo o Senhor. sirviendo al Señor. E no verso 12 diz assim: Y el versículo 12 dice así: alegrem-se na esperança, gozosos en la esperanza, alegrem-se na esperança, gozosos en la esperanza, sejam pacientes na tribulação sufridos en la tribulación, e perseverem, constantes, constantes na oração. en la oración. Paulo aqui está deixando uma recomendação à igreja de Roma.
Pablo está dejando aquí una recomendación a la iglesia de Roma, que serve para os nossos dias, que sirve para nuestros días, para a igreja de Cristo. para la iglesia de Cristo. Que esse amor que nós falamos aqui, Que ese amor que nosotros hablamos aquí, nos domingos à noite, los domingos en la noche, nas nossas reuniões, en nuestras reuniones, Paulo está dizendo que essa virtude, Pablo está diciendo que esa virtud, que esse amor, que ese amor, ele precisa ser sem hipocrisia, él necesita ser sin sem fingimiento, mentiras. sin mentiras. E esse amor não é só entre nós aqui dentro. Que ese amor no es solamente nosotros aquí dentro. Esse amor tem a ver com os que estão lá fora. Ese amor también se tiene que manifestar allá afuera. Uma igreja viva, Una iglesia com viva, as virtudes de Cristo. con la virtud de Cristo. Ela ama a todos. Ella ama a todos. Ela estende a mão a todos. Extiende las manos a E todos. sabe o que Deus está falando conosco esta Y noite? sabe lo que Dios está hablando para nosotros esta noche. Nós precisamos viver essas virtudes. Nosotros necesitamos vivir esas virtudes. E talvez você diga para mim: Quizás tú me digas, mas eu já vivo, pastor. yo ya vivo, pastor. Então eu quero dizer algo para você essa noite. Entonces te quiero decir algo. Viva mais. Vívelo más. Ame mais. Ama más. Quando falamos em amor, Cuando nosotros hablamos de amor, nós logo pensamos em perdão. nosotros generalmente pensamos en perdón. E às vezes nós vivemos dentro da igreja Y a veces nosotros vivimos dentro de la iglesia. e talvez nós temos o nosso grupo. Y tal vez nosotros solo tenemos nuestro grupo. Mas sabe o que o Senhor quer de nós? Pero ¿saben lo que Dios quiere de nosotros? Quando Paulo está dizendo: amem uns aos outros, Cuando Pablo está diciendo ámense los unos a amem uns los aos otros, outros, los unos a los otros, é para nós amar a todos, es para amar a todos. até mesmo aqueles Incluso aquellos que talvez um dia que tal vez un día te feriram com palavras, te hirieron con palabras. talvez aqueles que algum dia Tal vez aquellos que algún día você disse: nunca mais tú dijiste nunca más eu vou conseguir ter contato com essa pessoa. yo voy a poder relacionarme con esa persona. Mas entenda uma coisa: quando nós compreendemos as virtudes da igreja de Cristo, Pero comprendo una cosa, cuando entendemos las virtudes de la iglesia de Cristo, há perdão entre a família da fé, hay perdón entre la familia há de la perdão fe, entre a família, hay perdón entre e familias, esse amor fraternal, y ese amor fraternal, ele cresce e supera, la iglesia lo ele supera. supera todas as coisas, Ese amor supera todas las todas as cosas. coisas. Oh, rabash, que raba. Este amor que nós precisamos viver Ese amor que necesitamos vivir vai além va mucho más allá de que apenas um abraço. que solamente un abrazo. Perdoar aqueles que nos ofendem Perdonar a aquellos que nos ofenden é amar uns aos outros. es amar a los otros. Perdoar aqueles que talvez viram o rosto para nós. Perdonar a aquellos que quizás nos desvían el rostro. E quando Paulo começa no verso 9 dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Y cuando Pablo comienza este versículo diciendo el amor sea sin fingimiento. Enquanto eu lia esse texto, Cuando yo leía esse texto, eu dizia: mas isso não pode ter no meio da igreja de Cristo. yo decía, Señor, pero eso no puede estar en el medio de la iglesia de Mas Cristo. quantos foram embora? Pero ¿cuántos ya se fueron? E quando eu falo foram embora, não estou falando desta denominação aqui, Y cuando se fueron afuera, no estoy hablando necesariamente de esta denominación. porque compreenda algo: Porque comprende algo. quando falamos da igreja de Cristo, Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, falamos de um corpo hablamos de un cuerpo que está espalhado em todo o mundo. que está esparcido por todo el E mundo. quantos que foram embora e vão embora? Y en cuanto las personas van yéndose fuera de la iglesia, O que eu quero conscientizar você esta noite lo que yo quiero profetizar hoy en esta noche é que é tempo da igreja, es que es tiempo que la iglesia de Cristo, de Cristo chorar pelos que foram embora. empiece a llorar por los que se fueron. Eu vim aqui nesta noite dizer para você algo, Yo vine aquí en esta noche para decirte para algo, pedir algo a vocês. para pedirte algo. Orem pela igreja brasileira. Oren por la iglesia Orem pela brasileña. igreja brasileira. Oren por la iglesia E brasileña. nós iremos orar pela igreja argentina. Que nosotros podamos vivir ese gozo de la iglesia argentina. Mas quando falamos da igreja brasileira Pero cuando hablamos de la iglesia e brasileña falamos da igreja argentina, y volvamos a la iglesia argentina, até parece que tem uma divisão.
Hasta parece que hay una división, Mas não há uma divisão. pero no hay división. Existe uma igreja. Porque hay una sola Existe iglesia. um corpo. Es un solo Eu cuerpo. e você somos Tú y yo somos uno. em Cristo Uno Jesus. en Cristo Jesús. Precisamos nos amar e chorar. No- Precisamos nos amar e chorar Necesitamos amarnos y llorar uns pelos outros. unos por los otros. Orem pela igreja brasileira. Oren por la iglesia brasileña. Um lugar com a promessa de um grande avivamento. Un lugar con una promesa de un gran avivamiento. Um avivamento que vai invadir as nações. Un avivamiento que va a invadir las naciones. Mas compreenda uma coisa. Pero comprende una cosa. Eu vou falar algo aqui essa noite que talvez se algum brasileiro estiver me assistindo, Yo voy a hablar algo aquí esta noche que quizás si un brasilero está aquí viendo, e a comitiva que me acompanha sabe do que eu vou falar. y la comitiva que me acompaña sabe lo que voy a hablar. A igreja brasileira precisa perder a vaidade. La iglesia brasilera se comenzó a perder en la vanidad. Precisa perder a vaidade. O sea, necesita perder la vanidad. É vaidade quando estou falando, é disso que Paulo está dizendo aqui. Cuando yo hablo de vanidad, es esto que Pablo está hablando aquí. Amar sem hipocrisia. Amar la hipocresía. Sabe o que acontece muitas vezes? ¿Sabes qué pasa muchas veces? As pessoas amam mais a sua placa da sua denominação. Las personas aman más A placa la placa da denominação de la denominación do que as pessoas. que las personas. Mas quando nós entendemos este amor, Pero cuando nosotros entendemos este amor, não há nada que nos afasta um do outro. no hay nada que nos separa del otro. Olhe para a pessoa que está ao seu lado Mira a la persona que tenés al lado e diga: eu te amo em Cristo Jesus. y dile: yo te amo en Cristo Jesús. Diga, eu te amo em Dile: Cristo yo te amo Jesus. en Cristo Jesús. Diga: eu preciso de você. Yo necesito de ti. Eu preciso caminhar contigo. Yo necesito caminar contigo. Eu preciso aprender com vocês. Yo necesito aprender con ustedes. Nós precisamos aprender uns com os outros. Nosotros necesitamos aprender los unos con los otros. E quando tem e existe esse amor, Y cuando tenemos y existe ese amor, sem hipocrisia, sin fingimiento, nós passamos a viver nosotros comenzamos a vivir como igreja do Cordeiro, como la iglesia del Cordero, se preparando para nos encontrarmos com Ele. preparándonos para Quantos aqui encontrarnos con aguardam a Él. volta de Jesus? ¿Cuántos Quantos esperan aqui aguardam a la volta de vuelta del Jesus? Cordero? Ei, só vai subir a Ella vai igreja subir. que ama cuidar as pessoas. Ama a las personas. No verso 11, En el versículo 11, Paulo está dizendo assim: Pablo está hablando así: quanto ao zelo, en lo que requiere diligencia, não sejam preguiçosos, no sean perezosos, sejam fervorosos de espírito, sean fervientes en el espíritu, servindo o Senhor. sirviendo al Señor. Eu entendo que Paulo está falando aqui Yo entiendo que Pablo está hablando aquí que nós não podemos nos acomodarmos. que nosotros no podemos acomodarnos. No início do capítulo 12 de Romanos aqui, En el inicio del capítulo 12 de Romanos aquí, no verso 2, en el versículo 2, Paulo está dizendo assim: Pablo está diciendo así: e não vivam conforme os padrões deste mundo, no os conforméis a este siglo, mas deixe que Deus sino que deja que Dios os transforme los transforme pela renovação da mente, por medio de la renovación, para que possam de la experimentar para que compruebes qual é cuál es a boa, la buena, agradável, perfeita agradable y perfecta vontade de Deus. voluntad de Dios. Quando nós compreendemos Cuando nosotros comprendemos que sermos fervorosos no Espírito que hay que ser fervientes en el Espíritu, é não nos acomodarmos, no acomodarnos, é não nos conformarmos no conformarnos com aquilo que o mundo tem falado, con aquello que el mundo está hablando, com aquilo que o mundo tem apontado. con aquello que el mundo está buscando. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque no verso 12, Porque en el versículo 12 Paulo está falando de uma esperança.
Pablo está hablando de una esperanza. Ele está dizendo: alegre-se na esperança. Sean gozosos en la esperanza. Você entende qual é essa esperança? ¿Tú sabes cuál es esa esperanza? Aonde está a nossa esperança? ¿Dónde está nuestra esperanza? Será que é nos governantes? ¿Será que en los gobernantes? Será que é nos presidentes? ¿Será que en los presidentes? Será que é nos políticos? ¿Será que en los políticos? Ou alguma mágica que vai acontecer? ¿O hay algo más que va a cambiar eso? Ei, a igreja de Cristo tem uma Es la esperança. iglesia de Cristo que va a A igreja de cambiarlo Cristo tem uma todo. esperança. Cara, Cristo, Cristo. Ele é a nossa esperança. Cristo es nuestra Somente esperanza. Cristo Solo Cristo é que pode transformar a nossa vida es que puede transformar nuestra e vida. nos mantermos de pé Mantengámonos de pie. em dias difíceis. Em dias difíceis. Mantengámonos de pie en días difíciles. Somente Cristo. Solo Cristo. Somente Cristo. Solo Cristo. É nação contra nação. Habrá nación contra nación. Guerras e mais guerras. Guerras y más guerras. Saímos agora há pouco de uma pandemia. Salimos hace poco de una pandemia. Que bom nós podemos ver Qué bueno que nos podamos ver. a igreja cheia. La iglesia llena. Nós podemos sentar pertinho do outro. Nosotros nos podemos sentar cerca del otro. Sentir o calor um do outro. Sentir el calor uno del otro. Mas foram 2 anos Pero fueron 2 años de muita dificuldade. de mucha dificultad. No Brasil, En Brasil fechou-se muitos prédios e igrejas. se cerraron muchos locales de Muitas iglesia. empresas. Muchas empresas. Muitas mortes. Muchas muertes. Mas sabe o que nós falávamos em meio à pandemia? Pero ¿saben lo que nosotros hablamos en medio de la pandemia? Nós temos uma esperança. Nosotros tenemos una esperanza. Se esse corpo aqui tombar, Si ese aquí nos bate eso en mi corazón. se você não tivesse vencido a pandemia, Si tú no hubieses vencido la pandemia, aonde você estaria agora? ¿dónde estarías ahora? Somente uma igreja que vive a virtude de Cristo, Solo una iglesia que vive la virtud de Cristo que tem essa esperança. es que tiene esa esperanza. Porque quando nós amamos uns aos outros, Porque cuando nos amamos los unos a los otros, quando nós perdoamos uns aos outros, cuando perdonamos los unos a los otros, essa viva esperança esa viva esperanza é o que nos sustenta de pé. es lo que nos sostiene de pie. Essa viva esperança, Cristo, Esa misma esperanza que es Cristo, que nos deixa todos os dias que nos deja todos los días convicto convencidos que eu e você, que tú y yo, que tú y yo não andamos sozinhos. no estamos andando solos. O mundo tem medo de tudo, El mundo tiene miedo de todo, mas a igreja de Cristo tem uma esperança. pero la iglesia de Cristo tiene una Daqui a esperanza. pouquinho mais, Y hay día, daqui a um pouquinho mais, de aquí para el futuro, daqui um pouco mais, de aquí a un poco más adelante, nosso mestre, nuestro o maestro, dono da igreja, con toda la o iglesia, dono da igreja, con toda la iglesia, ele vai surgir nas nuvens Él va a venir de las para nubes buscar uma para igreja buscar a su que iglesia. tem Oh, as virtudes, y va a querer las virtudes. aqueles que amam uns aos outros. Aquellos que aman los unos a los otros. Paulo está dizendo: alegrem-se na esperança. Pablo está diciendo: sean gozosos en la esperanza. Sejam pacientes. Sean pacientes na tribulação. Sean pacientes en la tribulación. Aonde é os momentos de tribulação? Cuando vienen los momentos de tribulación, Às vezes nós somos pegos desapercebidos. nosotros a veces ni siquiera lo alcanzamos a percibir. Nós corremos de um lado para o outro. Corremos de un lado para el otro. Trabalhamos. Trabajamos. E isso é bom demais. Y eso es bueno demasiado. Mas nós nos preocupamos às vezes Pero nosotros nos preocupamos com tantas coisas terrenas con tantas cosas terrenales. e esquecemos das coisas do céu. Y nos olvidamos de las cosas del cielo. Discutimos, brigamos. Discutimos, peleamos. Às vezes nós geramos a tribulação. A veces nosotros creamos esa tribulación. Mas quando Paulo começa aqui no verso 9 falando de amor, Pero de amor, cuando Pablo comienza hablando en el versículo 9 de amor, no verso 10 ele vai dizer de novo: amem uns aos outros. en el versículo 10 va a decir de nuevo: ámense los unos a los otros. Porque quando nós vivemos este amor, Porque cuando nosotros recibimos ese amor, quando nós temos esta paz, cuando tenemos esa paz,
É muito mais fácil passar pelas dificuldades. Es mucho más fácil pasar por la dificultad. Sejam pacientes na tribulação. Sean pacientes en la tribulación. E ele diz assim ao final do verso 12: Él dice así en el final del versículo 12. e perseverem Y perseveren na oração. en la oración. É na oração, meu querido. En la oración. Esta amados. virtude a igreja de Cristo não pode perder. Esa es una virtud que la iglesia de Cristo no puede perder. Esta oração La oración. que Paulo está falando, Esta oración que Pablo está hablando. não é você só vir para cá no culto de oração da igreja, ou talvez na sua casa você dobrar os seus joelhos, orar 1 hora, 2 horas. No es solamente venir acá al culto de oración, usted en su casa, doblar tus rodillas y orar 1 hora o 2 horas. No es solo eso. Esses dias eu tinha um momento de mesa com os meninos da base. En estos días yo tenía un momento de mesa con los chicos de la base. Se eu não me engano, Bruno estava junto. Si no me engaño, Bruno estaba aquí junto. E nós começamos a con falar de nosotros. oração. Y nosotros comenzamos a hablar de oración. E eu perguntei para eles: quanto tempo vocês acham que eu oro por dia? Yo les pregunté a ellos, ¿cuánto tiempo ustedes creen que yo oro por día? Uns falaram assim: Unos hablaron así. ah, pastor, acho que 2 horas. Ah, pastor, yo creo que como 2 horas. Outros falaram: acho que 3 horas. Otros hablaron, yo creo que como 3 horas. E sabe o que eu respondi a eles? Y sabe que yo les respondí a ellos, Eu não tenho como marcar o tempo que oro, yo no puedo cómo marcar el tiempo que yo oro. porque a nossa vida, Porque en mi vida, aquele que vive as virtudes da igreja de Cristo, nuestra vida, aquellos que viven las virtudes de Cristo, ele precisa viver em constante oração. ellos necesitan vivir en constante E esse oración. constante oração é quando a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Y esa constante oración es lo que la Biblia va a decir, oren sin cesar. É muito importante dobrarmos de joelhos dobrados, Es muy importante vivir también de rodillas dobladas, de pé, deitado, como você acha orar melhor. de pie, Mas sabe o que é mais acostado. importante? Pero ¿sabe lo que es más importante? É você manter a sua mente ligada ao céu Es tú mantener tu mente conectada con el cielo. em todo tempo, En todo tiempo. em toda hora, En toda hora. seja no mercado, Sea en el mercado. seja no trabalho, Sea en el trabajo. seja no meio da festa da família, Sea en medio de una fiesta familiar. aonde você estiver. Donde tú estés. Você não pode perder as virtudes. Tú no puedes perder la Você virtud. precisa amar, Tú necesitas amar. Amar. orar Orar. e manter a tua mente ligada ao Y céu mantener tu mente conectada em al todo cielo. tempo, En todo tiempo. em toda hora, En toda hora. para que daqui a pouco mais, Para que de aquí a un poco más, quando Jesus surgir nas nuvens, cuando Jesús aparezca en las nubes, a Bíblia diz que ele virá como ladrão da noite, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. que ele não nos pegue desapercebidos Y que se van a dar muchos cuenta de que Él viene. e que nós possamos Y que nosotros podamos, estar abraçados uns com os outros, abrazados los unos con los otros, numa irmandade, como una hermandad, como manda a palavra de Deus. como nos manda la palabra de Dios. É muito fácil nesses dias. Es muy fácil en estos días. Eu tenho andado por muitos lugares. Yo he ido a muchos lugares. Não me considero um pregador, No me considero un predicador, mas o que eu tenho compartilhado do céu, pero solamente he querido compartir lo que Dios me ha dado desde el cielo. eu tenho certeza que tem despertado muitas pessoas, Yo tengo la convicción de que se han despertado muchas personas. para que você não seja pego. ¿Para qué? Você não seja pego, seja pegado desapercebido. Para que tú seas también despierto. Nós nos abraçamos, Nosotros nos abrazamos falamos que amamos uns aos outros, y hablamos que nos amamos los unos a los otros. mas Pero na hora da dificuldade en la hora de la dificultad, ou de um desencontro de ideia, donde hay un desacuerdo quizás de ideas, num desencontro de ideias, un desacuerdo de ideas, nós já não mais amamos as pessoas. ya quizás no amamos mucho a las personas. Talvez isso não aconteça aqui, só no Brasil. Quizás esto no pasa aquí, quizás solo pasa allá en el Brasil. Se o irmão passar por você Si un hermano pasa por delante de ti e não te cumprimentar do jeito que você queria, y no te saluda de la manera que tú quieres, você já escolhe outra pessoa, quizás tú ya escoges a otra persona.
E você já fala mal de outra pessoa. y ya hablas quizás mal de la otra persona. Mas o sangue de Jesus tem poder. Pero la sangre de Jesús tiene poder. A igreja de Cristo é sustentada por Ele. Y la iglesia de Cristo es sustentada por Como eu ella. disse, talvez isso não tenha aqui. Quizás, como te digo, esto no pasa acá. E eu não vim aqui ensinar a igreja que o pastor Mário ensina. Y yo no vine acá a enseñar a la iglesia que el pastor Mario muy bien enseña. Mas eu venho dizer para você que o Senhor está vivando a sua obra. Pero yo te vengo a decir que el Señor está mirando su O obra. Senhor está vivando a sua obra. Y está avivando su obra. E Ele está unindo brasas, como disse o pastor Rubem aqui Y ontem. Él está uniendo fuegos, como dijo el pastor Para que Rubén. este avivamento seja. La iglesia que viene va a ser, Para que esse avivamento seja para que ese avivamiento sea realmente realmente verdadeiro avivamento. un verdadero avivamiento. Com muita consolidação. Con mucha consolidación. Porque dias piores talvez virão ainda. Porque también dice la Biblia que vendrán días peores. Mas nós temos uma viva esperança. Pero nosotros tenemos una viva Nós não esperanza. somos dessa terra. Ah, Eu e você somos peregrinos. nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Peregrinos. Existe um lugar muito melhor Hay un lugar mucho mejor preparado para mim e para você. preparado para ti. Para Eu mí. quero ir para lá. Yo quiero ir para allá. É por isso que eu tenho que amar uns aos outros. Por eso que tenemos que amarnos Preciso perdoar los as unos pessoas. a los otros. Preciso perdoar os irmãos. Necesitamos perdonar a los hermanos. Nesta noite eu quero começar por mim. Esta noche quiero comenzar A por não mí. viver esse amor de hipocrisia. Yo no quiero tener ese amor de hipocresía. Eu quero poder amar a igreja argentina verdadeiramente. Yo quiero amar a la iglesia argentina Eu verdaderamente. quero voltar para o Brasil e não falar nada de mal desse lugar. Yo quiero volver a Brasil y no hablar nada mal de ningún lugar. Sabe o que eu vi aqui nesses dias? ¿Sabe lo que yo viví estos días? Povo amoroso. Un pueblo amoroso. Povo que ama Jesus. Un pueblo que ama a Jesús. Eu não vim aqui dizer para você Yo lo que no te vine a decir, o que você tem que fazer. lo que tú tienes que hacer. Eu vim aqui motivar você Yo te vine a motivar a continuar vivendo as Escrituras. a continuar viviendo las Porque uma escrituras. igreja que vive as Escrituras Porque la iglesia que vive las escrituras é essa igreja que tem essa esperança. es la iglesia que tiene esa esperanza. Você pode fechar os seus olhos comigo um minuto. Tú puedes cerrar tus ojos conmigo un minuto. Voy aquí a la basura. Há uma brisa do Espírito que para sobre esta casa. Y Señor, hay un espíritu de gloria moviéndose en este lugar, Señor. Eu quero que você reflita um pouquinho essa noite. Yo quiero que reflexiones un poco aquí esta noche. Aonde você está disposto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Talvez essa noite você diga: eu preciso pedir perdão para alguém. Tal vez esta noche tú digas: yo necesito pedir perdón a Eu alguien. preciso abraçar alguém. Yo necesito abrazar a alguien. Alguém que eu não tenho abraçado mais. Alguien que yo no he abrazado más. Talvez eu entrei nesse lugar nesse dia Tal vez Dios hoy en estos días e o va a meu tener- coração está fechado para algumas coisas. Quizás tu corazón está cerrado con algunas cosas. Talvez alguém te feriu com palavras. Quizás alguien te hirió con palabras. Talvez alguém te feriu em palavras. Quizás alguien te hirió con sus palabras. E você disse: Y tú dices: nunca mais eu vou conseguir amar essa pessoa. nunca más voy a poder amar a esa persona. Você quer morar no céu? Pero ahora viene del cielo. O Senhor está falando com pessoas aqui essa noite. El Señor está hablando con personas esta noche. O Senhor está trazendo à tua memória que você precisa perdoar, liberar perdão. El Señor está trayendo a tu memoria a esa persona y necesitas perdonar, liberar perdón. Esse amor que está fervendo dentro do seu coração, deixa ele sair para fora. Ese amor que está en tu corazón tiene que salir hacia afuera. Ei, melhor é o que nós construímos por dentro Es mejor lo que nosotros construimos por dentro do que aquilo que construímos por fora. de aquello que construimos por afuera. Eu quero convidar você a se colocar de pé comigo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, iglesia.
Oh Dios santo, Señor, ese amor. Hay una unción de amor en este lugar. Ah, tua graça. Eu vim do Brasil para dar um recado à Argentina. Yo vine del Brasil para dar un recado a la Argentina. Amem ao Senhor acima de todas as coisas. Ama al Señor, el dueño de todas las cosas. Amem ao Senhor acima de todas as coisas. Ama al Señor por encima de todas las cosas. E amem ao teu próximo Ama a tu prójimo como a ti mesmo. como a ti mismo. Você que quer que esse fogo Tú que não se quieres apague. ese fuego. Você que acredita nessa viva esperança. Tú que acreditas en la esperanza que es Cristo. Eu quero convidar você a vir aqui na frente Yo te quiero invitar que vengas aquí al frente. para nós orarmos juntos esta Y noite. vamos a orar juntos. A igreja de Cristo La iglesia de Cristo precisa caminhar unida. necesita caminar unida. Chepa babarabacanda harabache. Amem as pessoas. Chore pelas pessoas. Llora por las Chepa personas. darabacheira badarabache. Talvez essa noite, Una vez más. talvez essa noite, você tenha que liberar perdão a alguém. Oh, Cristo descendiendo en este lugar. Cristo está descendiendo en este lugar. Talvez eu sair daqui esta noite. Oh, tal vez yo vine aquí esta noche. Talvez ao sair daqui esta noite, Y tal vez al salir aquí esta noche, você vai ter que pegar o teu telefone tú vas a tener que tomar tu teléfono e ligar para alguém. y llamar a alguien. E você vai dizer assim: Y tú vas a decir así. mas eu não fiz nada, pastor. ¿Sabe qué? Tú vas a decir quizás, pero pastor, Mas eu não fiz nada. yo no hice nada. Ei, mas você tem uma viva esperança. Pero lo que tú tienes es una esperanza. Você tem uma viva esperança. Una viva esperanza. Dê um passo de fé. Dios quiere hacerlo contigo. Ligue para essa pessoa Llama a esas personas e diga assim: eu te perdoo. y dígale así: Eu te perdoo. Yo te amo. Quero barabache. Yo te amo. Seja hoje, seja agora. Clámalo. Que sea ahora. Que sea ahora. Que se derrame el Espíritu. Que sea ahora. Que sea ahora. Ven, derrámalo. A terra clama. Se está derramando. Se está A derramando. Alegrem-se. Unción de amor. Alegrem-se na esperança. Gozoso. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se. Gozosos en la esperanza. Essa esperança é Cristo. Cristo está aquí. Cristo está aquí. A terra clama. A terra chama. Ahí está, levanta tu mano, levanta tu mano. Si estás dispuesto a perdonar, levanta tu mano. Recibe esa unción. Ahora el Espíritu Santo te capacita. Ahora el Espíritu Santo purifica tu corazón. Ahora Dios, fuego. 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 Las virtudes. Fogo do Espírito. Fogo. Mais uma vez. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim aqui, pastor Mário? ¿Sabe lo que Dios me está diciendo aquí, mi pastor Mario? Que esta noite, Que esta noche, talvez você venha aqui buscando a cura. tal vez tú viniste aquí buscando una sanidad Você vem buscando a cura para o teu corpo físico. para tu cuerpo físico. Quando você der um passo essa noite, Cuando tú te determines esta noche quando você der um passo de fé, y des un paso de fe,
Quando você der o passo de perdoar, cuando des el paso de perdonar, quando você der o passo de perdoar, cuando des el paso de o perdonar, Senhor está curando você. va a ocurrir algo sobrenatural sobre ti. Ahora, 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 ahora. Deja que entre, deja que entre, deja que entre. Ahora, amado, 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 ahora, ahora, ahora. Ahora está entrando la unción de Dios, la convicción del Espíritu Santo. Ahora, 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 ahora. Sí, Señor. Adóralo, 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 adóralo. Yeshua, adóralo. Espíritu Santo, ahora, fuego de Dios, sánate, cura, cura, sanidad. Que seja hoje, que seja hoje. Yeshua. Hay limpieza de Dios esta noche. Limpieza de Dios, fuego purificador. Lo sobrenatural se derrama. Lo sobrenatural se derrama ahora, 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 ahora. Fuego de Dios. Y calabazo torrará. Pastor Mário, pessoal, ora em posição de mãos aqui. Os obreiros podem orar, por favor. Pastora Karina, pastora Laura, Bruno, Thales, Vika, Pastora Karina, Pastora Laura, Bruno, me ajudem aqui, vamos orar. Thales, Vika, Ezequiel. Vamos a orar por las personas. Vamos a orar por todos los que están acá. Dios va a hacer algo con tu vida. Dios va O a hacer Senhor algo está con tu vida. sarando aqui. Vamos, vamos, vamos orando, orando, orando. Há um orando. poder de cura aqui. Hay un momento de sanidad. Há um poder de cura. Hay poder de sanidad. O Senhor está sarando o teu casamento. Dios está sobre ti ahora. O Senhor está sarando os teus relacionamentos. El Señor está sanando tus relaciones, tus vínculos. Está sanando, está sanando, está sanando. Ahí está. Portas, portas serão abertas. Fuego de Dios, fuego de Dios. Llena, 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 llena. Llena Espíritu Santo, más, 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 más. Más de Dios, aquí Dios sobre él. Sobre vos, sobre vos, sobre vos. Llénalo, 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 llénalo. Hay poder, hay poder aquí. Meu amado é o mais belo em milhares de milhares. Llena Dios amado. Más, 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 más. Es el fuego, es el fuego. Llena, 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 llena Dios. Llena Dios, llena Dios, llena Dios. Oh Señor amado. Oh Señor amado. Llena Quema y quema y quema. Quema y quema, quema. Quema Dios. Quema Dios. Más, más, más. Fuego. 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 Fuego.
Fogo do Espírito. Senhor amado, llena la de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado. Amem uns aos outros. O mais belo milhares e milhares, meu amado. Amem uns aos outros. O mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, Yeshua. Pode erguer a tua mão. Yeshua. Ergue a tua mão lá em cima. Vai, vai, vai. Yeshua. Ergue a tua mão lá em cima. Vamos, Argentina. O Rabacanda Rabache. Que o Senhor abençoe vocês. Que Dios los bendiga. Oh Espíritu Santo. E que nunca vos falte o amor. Y que nunca nos falte ese amor. Amem uns aos outros. Amémonos los unos a los otros. Sejam pacientes uns com os outros. Sean pacientes los unos con los otros. E não perca a esperança. Y no pierda la esperanza. Ele é a viva esperança. Él es la viva esperanza. Nós aguardamos Ele. Nosotros lo estamos esperando a Él. E se um dia eu não tiver a oportunidade de voltar aqui, Y si un día no tengo la oportunidad de volver aquí, nos encontramos lá em cima. nos encontramos allá arriba. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. Não esqueça, orem pelo Brasil. No olvides, ora por el Brasil. Orem pelo Brasil. Ora por el Brasil. Esse ano agora, Este año de 2022, de 2022 é um ano decisivo ao Brasil. es un año decisivo para el Brasil. Temos uma eleição lá. Tenemos una elección allá. E a igreja de Cristo Y la iglesia de Cristo é posicionada lá.
es determinada ya. Mas já estamos enfrentando muitas dificuldades. Pero estamos enfrentando muchas dificultades. No meio da pandemia, Pastor Mário, En el medio de la pandemia, Pastor Mario, a igreja brasileira foi muito perseguida. la iglesia brasileña fue muy perseguida. Não sei se aqui foi assim também. No sé si aquí fue así también. Mas policiais entravam nas portas das igrejas. Pero los policías entraban en las puertas de la iglesia. Fiscais das prefeituras Fiscales de las prefecturas entravam dentro das igrejas. entraban dentro de las iglesias. Mesmo elas fazendo tudo conforme pediam. Aunque las iglesias hacían todo lo que ellos pedían E atrapalhavam os cultos. y comenzaban a interrumpir los cultos. Tivemos que nos unir muito. Tuvimos que unirnos mucho. E o Senhor nos deu vitória. Y el Señor nos dio la victoria. Então eu peço a vocês aqui hoje, Entonces les pido aquí hoy, orem pela igreja brasileira. oren por la iglesia brasilera, Que nós vamos orar por vocês. que nosotros vamos a orar por ustedes. Obrigado pelo carinho de todos que nos receberam. Gracias por el cariño de todos los que nos recibieron. E eu encerro as minhas palavras dizendo: Y yo termino mis palabras diciendo: sejamos um em Cristo Jesus. seamos uno en Cristo Jesús. Pastor. Tem-se